E aí galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre pressão de vapor. Além de conceituar a pressão de vapor, nós vamos entender o que significa umidade relativa do ar. Aquela que se diz aí no telejornal, né, que essa época do ano está muito seco, né, a umidade relativa do ar está muito baixa. E vamos contar com uma participação especial também. Então se liga no vídeo. Fala galera, beleza? Bom, hoje o assunto é a pressão de vapor, também chamado de pressão máxima de vapor. Então nós falamos que a pressão de vapor, que eu chamei de PV, é a pressão exercida pelo vapor na superfície do líquido no equilíbrio líquido e vapor. Nossa, é um conceito estranho, né? Meio difícil? Não é não. Olha como é fácil. Então eu peguei uma garrafa, dessas bem grande, e enchi de água e deixei um pouquinho ali no sol. Tudo bem? Se você notar, você vai ver que tem um monte de gotículas, parece que tem um monte de água, né, vaporizada aqui dentro. Então o que aconteceu? Então essa água aqui de dentro, ela começou a sofrer evaporação. Até o momento que essa água que evapora começa a condensar. E isso acontece na mesma velocidade. Então nós falamos que ocorreu um equilíbrio entre o líquido e o vapor. Então a velocidade de evaporação e de condensação eram as mesmas. Então aqui dentro, esse vapor vai estar exercendo uma pressão constante sobre a superfície desse líquido, desde que a gente não mude a temperatura. Então aqui dentro, ó, a garrafinha, ela exerce, né, o vapor aqui dentro exerce uma resistência, uma pressão na parede da garrafa. Então é isso que nós chamamos de pressão de vapor. Tranquilo? Então é a pressão que esse vapor aqui em cima está exercendo nas paredes do recipiente e na superfície do líquido. Então essa pressão de vapor depende de duas coisas, depende da temperatura e do tipo de interação entre as moléculas. Joia? Então vamos lá, peguei aqui ó, um exemplo, primeiro da variação da pressão de vapor com a temperatura. Joia? Só para a gente lembrar de conceito, né? O que é a temperatura? É o grau de agitação das partículas. Pensando em gás, pressão é a colisão das partículas com as paredes do recipiente. Então se a temperatura é maior, as moléculas agitam mais, então a pressão vai ser maior. Por isso que quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor, né, de um líquido, de vapor no líquido. Então aqui, por exemplo, a 20 graus Celsius, a pressão de vapor da água 17,5 milímetros de mercúrio. A 50 graus Celsius, a pressão de vapor da água é de 92,5 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Beleza. Bom, sobre a intensidade de forças intermoleculares, quanto maior for a intensidade da atração das moléculas, menor vai ser a pressão de vapor. Por que isso acontece? Se a interação entre as moléculas é muito forte, elas estão fortemente ligadas, é mais difícil delas se separarem. Agora, se é uma força intermolecular de baixa intensidade, as moléculas se desprendem com facilidade. Joia? Então eu coloquei aqui um exemplo da água e do éter, certo? Ambos a 20 graus Celsius. Então se eu tiver recipientes idênticos com água e éter, ok? A quantidade de moléculas de água que vão se desprender, porque a água faz ligação de hidrogênio, lembra? É interação de maior intensidade. Então desprendem menos moléculas de água. Então eu vou ter menos vapor da água, portanto uma menor pressão de vapor. Já no éter, é uma molécula muito pouco polar, é um dipolo de baixíssima intensidade. Então as moléculas se desprendem facilmente do líquido. Então vai encher de vapor aqui dentro. Então a pressão de vapor do éter é de 400 milímetros de mercúrio. Eu coloquei aí como exemplo, agora, o álcool e a água, o etanol e a água. Dá uma olhadinha nesse experimento. Bom, então o frasco da esquerda é o etanol, né? Ele é o etanol 92 INPM, né? Bem concentrado, e à direita, água. Então eu coloquei uma quantidade maior de etanol, então na mesma superfície, tá? Então a gente consegue ver aí a evaporação mais rápida do etanol. Bom, então esse experimento está explicando para nós a volatilidade. Tranquilo? O que é a volatilidade? É a facilidade com que uma molécula se desprende da fase líquida e passa para a fase gasosa, certo?
Bom, então a volatilidade, nós podemos falar também que é a facilidade de evaporação. Então, quanto maior for a pressão de vapor, mais volátil é a molécula, mais rápido ela evapora. Foi o que a gente viu com o etanol. Então, o etanol tem uma pressão de vapor de 44 milímetros de mercúrio a 20 graus Celsius, tá? E a água de 17,5. Por isso que o etanol vaporizou mais rapidamente do que a água. Então, quanto maior for a pressão de vapor, mais volátil será a substância. Tranquilo? Beleza. Bom, falando agora de ebulição, quando que o líquido entra em ebulição? Então, o líquido vai entrar em ebulição quando a sua temperatura de ebulição for atingida. Beleza, mas o que determina essa temperatura de ebulição? Na verdade, o líquido vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. E aí a quantidade de temperatura necessária para que essa pressão de vapor se iguale com a pressão atmosférica é que nós chamamos de temperatura de ebulição. Como pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, então quando você aquece, a pressão também aumenta. Então a temperatura de ebulição nada mais é que a temperatura onde as pressões de vapor do líquido e atmosférica se igualam. Então aqui, como exemplo, eu peguei Ubatuba, né, que é o nível do mar, e Everest, uma montanha bem alta aí, tá? Então, ó, digamos que a pressão de vapor da água a 20 graus é 17,5 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, para que a água entre em ebulição, você precisa aquecer. Então você vai aquecendo uma certa temperatura. Então aqui seria a pressão de vapor no Everest, 240. Então você aquece um pouquinho até que a pressão de vapor se iguale. Agora, no nível do mar, você vai aquecer, a pressão de vapor vai subindo até chegar em 760. Então, no nível do mar, a quantidade de calor necessária que você vai precisar aquecer para a pressão de vapor subir e se igualar com a atmosférica é muito grande, certo? Então, por isso que quanto menor for a altitude, maior é a temperatura necessária para que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. Tudo bem? Então, caso você vá fazer uma expedição no Everest, né? Então você vai ter uma temperatura de ebulição de 71 graus Celsius. No nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, na montanha muito alta, como eu tenho uma temperatura mais baixa, o tempo de cozimento dos alimentos é maior. Então, demora mais para cozinhar algum alimento, né? Então, o ato de cozer fica mais difícil, tá? Em contrapartida, na praia, a água demora para entrar em ebulição. Mas quando ela estiver em ebulição, como a temperatura é mais alta, você vai cozinhar mais rápido o alimento. Falando em Everest, eu tenho um amigo que já fez uma expedição para o Everest. Conta aí, Barreto, como é que era cozinhar alimentos no Everest? E aí, gente, tudo bem? Beleza? E aí, Raul, beleza? Gente, vocês não fazem ideia. Tô indo pro Monte Everest. Ixi, vou fazer uma escalada. Vou escalar aquele monte lá. 8.848 metros de altitude. Delícia, né? Tem nada para fazer. Então, vou dar um pulinho lá, né? Tem nada, né? Tô tranquilinho. Gente, você sabe que eu fiquei pensando, né? Fiz todo o planejamento da minha viagem, porque é uma viagem muito séria, né? Então a gente só pode levar coisas muito importantes, coisas indispensáveis. Eu fiquei pensando o que levar, né? E aí uma coisa, eu gosto muito de comer comida fresquinha. Aí eu fiquei pensando, eu vou chegar lá em cima, mais de 8.000 metros de altitude. Será que vai ter restaurante? Um restaurante bom? A gente sabe que às vezes a gente sai das grandes cidades, a gente vai num restaurante, demora para comer, né? A gente pede, demora, vem errado o prato. Aí eu pensei, já sei, eu vou levar uma coisa muito bacana. Vou levar uma panela de pressão. Por quê? Eu estava pesquisando e eu lembrei de uma coisa muito interessante. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Então, a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, a água pura. Então, quando a gente vai cozinhar, por exemplo, cozinhar feijão, cozinhar alguma coisa, a 100 graus Celsius, ok, demora um pouquinho, mas até cozinha.
Mas lá em cima, lá no Monte Everest, lá no pico, o que acontece? A pressão é de aproximadamente 250 milímetros de mercúrio. É muito baixo. Aqui na praia é 760 milímetros de mercúrio, lá é de 250 milímetros de mercúrio, é muito mais baixo. A temperatura de ebulição da água lá é de 71 graus Celsius. Aí eu fiquei pensando, eu vou fazer um feijãozinho lá, vai demorar pra caramba. Se a 100 graus Celsius já demora, imagina 71 graus Celsius. Aí, lembrei da panela de pressão. Por quê? Como que funciona a panela de pressão? Quando você põe a água aqui dentro e você fecha, tem essa válvula aqui. Para que essa válvula, inclusive, ela é um pouquinho pesada. Ela é bem pesadinha. O que acontece? Quando você começa a aquecer, a água passa do estado líquido para o vapor. Muito bom. E aí, a pressão de vapor começa a aumentar. A gente sabe que a pressão de vapor tem ligação com a temperatura de ebulição. Olha que interessante. Então começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar. Se a panela tivesse aberta, a água iria embora. Ia 71 graus Celsius, o vapor d'água, né? Iria embora. E a 71 graus Celsius entraria em ebulição. Mas estando fechado, o que acontece? E pelo fato desse pininho ser pesado, o vapor tenta sair e não sai, e não consegue sair, não consegue sair. E a pressão de vapor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a água não entra em ebulição aos 71 graus Celsius como de costume lá em cima no Monte Everest. O que acontece? Essa panela de pressão, ela entra em ebulição aproximadamente quando atinge uma pressão interna de 2 atmosferas, de 1.520 milímetros de mercúrio. Olha que interessante. Ou seja, a temperatura de ebulição da água aqui dentro é de aproximadamente 120 graus Celsius. Então, se eu quero cozinhar o meu alimento mais rápido, eu levo uma panela de pressão para o Monte Everest. Não é genial essa ideia? Eu estou me sentindo tão inteligente. Eu fico pensando, eu levando a panela de pressão, escalando o Monte Everest. Vai ser muito bacana, não vai? Inclusive, é muito interessante porque o ano passado eu comprei o Guinness Book e pus no liquidificador, apertei o botão, bati todos os recordes. Esse ano eu vou bater mais um recorde. Primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest com uma panela de pressão. Fantástico, né? A panela de pressão ela tem tem uma coisa interessante que você fica imaginando assim, nossa, isso já aconteceu. Esse dispositivo ele é perigoso. Muita gente já se machucou com ele. Por quê? Porque por aqui, cada vez que a pressão interna ela atinge aproximadamente essas 2 atmosferas, tem panela de pressão que atinge 1,50, 1 atmosfera e meia, 1,6, 1,7, varia muito de uma panela para outra, né? O que acontece? Esse pininho que é pesado, ele dá uma subidinha. Aí quando ele sobe, vaza um pouquinho de vapor d'água. Vazou um pouquinho de vapor d'água, o que aconteceu? A pressão interna dá uma diminuidinha. Aí continua aquecendo, aí sobe de novo e a pressão se mantém constante. E se mantendo constante, a temperatura de ebulição se mantém praticamente constante, na verdade, né? O que já aconteceu muitas vezes? Esse pino entupir. E ele, quando entope, a pressão vai aumentando e vira uma bomba isso, né? Só que existe uma válvula de segurança, essa válvula aqui. Se tiver algum problema aqui, essa válvula vai explodir, vai estourar. E aí a panela não explode, tá? Mas é isso aí, gente. Então, vocês vão me dar licença agora que eu preciso caminhar. Estou indo para o Nepal. E a gente se encontra depois. Façam as lições direitinho aí, tá? Fiquem atentos nas aulas que eu estou indo fazer uma viagem, escalar o Monte Everest. Abração, gente. Falou, professor Raul. Falou, galera. Abraço. Tchau. Bom, então dá uma olhadinha nessa questão do Einstein. Ele mostra um gráfico que representa a pressão de vapor de 4 solventes em função da temperatura. Então, o primeiro é o disulfeto de carbono, que é o CS2. O segundo é o metanol,
é o CH3OH. O segundo é o etanol, é o C2H5OH. E o último é a água, H2O. Tranquilo? Beleza. E aí, a partir desse diagrama, ele faz algumas afirmações. Então, ele diz o seguinte, ó, apesar de metanol e etanol apresentarem ligações de hidrogênio entre suas moléculas, o etanol tem maior temperatura de ebulição, pois sua massa molecular é maior que a do metanol. Então, os dois são dois álcoois, né? Então, quem não estudou ainda química orgânica não tem problema, tá? O importante é, as duas moléculas têm o H ligado ao O, então realizam ligações de hidrogênio, porém, a molécula do etanol ela é maior, né? Tem mais carbonos, tem mais hidrogênio, então ela é mais pesada, certo? Então, é mais difícil que ela entre em ebulição. Então, a gente consegue constatar isso pelo gráfico. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem uma linha tracejada que representa um ATM, certo? Então, se eu tiver uma pressão ambiente de um ATM, o que isso significa? Que nesse ponto, esses líquidos entram em ebulição, ó, onde a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. E se você descer aqui no gráfico, o que a gente vai achar? A temperatura de ebulição de cada líquido. Aqui o disulfeto, aqui o metanol, aqui o etanol e aqui a água. Então, este gráfico ele serve para a gente achar a temperatura de ebulição de líquidos em ambientes diferentes. Se os ambientes são diferentes, as pressões ambientes são diferentes, certo? Então, se você olhar aqui, a temperatura de ebulição do etanol, que é essa aqui, ela é maior que o metanol, que é este aqui. Tranquilo? Então, a primeira afirmativa está correta. 2. É possível ferver água a 60 graus Celsius, caso essa substância esteja submetida a uma pressão de 20 kPa. Então, você vai pegar a curva da pressão de vapor da água, e você vem aqui, ó, 60 graus Celsius, ele quer entrar em ebulição a essa temperatura. Então, a pressão de vapor da água a essa temperatura, para que entre em ebulição, deve ser de 20 kPa. Então, também está correta. Pode-se encontrar o disulfeto de carbono no estado líquido a 50 graus Celsius, caso esteja submetido a uma pressão de 120 kPa. Então, 50 graus Celsius está aqui no meio, né? Então, 50 graus Celsius está mais ou menos aqui, um pouquinho antes da curva. Então, um pouquinho antes da temperatura de ebulição, certo? Então, a terceira também está correta. Só uma observação que essa questão aqui do Einstein, né, ela é um pouco sacana, vai. Por quê? Não é muito preciso o gráfico, né? Mas se a gente olhar ali em cima, não está exatamente no meio, está um pouquinho depois do meio a curva do disulfeto com o 120, tá? Então, todas corretas, resposta letra D. Bom, e agora, falando daquela curiosidade, né, sobre a umidade relativa do ar, né? Então, uma questão aqui bem tranquila que ajuda a gente a entender esse conceito, né? Então, fala o seguinte, ó, gases apresentam a propriedade de dissolver uma quantidade máxima de vapor de água, de acordo com a temperatura em que se encontram. Ao atingir esse limite máximo, o gás fica saturado de vapor d'água. A partir desse ponto, a água passará a se condensar, formando pequenas gotículas de líquido. O ar atmosférico, por exemplo, pode dissolver uma quantidade máxima de vapor d'água expressa a cada temperatura em unidades de pressão, conforme está representado no quadro abaixo. Então, tem um quadrinho, tá, com as temperaturas de 10, 20, 30 e 40 graus Celsius e a pressão de vapor nessas respectivas temperaturas. 9,2, 17,5, 31,8, 55,3. E essa pressão medida em milímetros de mercúrio. Tá? Então, o que é essa UR, umidade relativa, né, que a gente escuta muito? Então, a umidade relativa
é um termo utilizado com frequência pelos meteorologistas, né, que a gente vê na televisão. Tá? Ele serve para indicar a quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Então, como disse lá em cima no texto, então, quando o ar fica saturado, começa a formar, né, gotículas de líquido. Então, se não satura, não vai formar essas gotículas, certo? Então, beleza. Então, em uma mesma temperatura, a umidade relativa pode ser obtida pela razão entre a pressão parcial de vapor de água presente no ar e a pressão máxima de vapor de água nessa temperatura. Assim, em um local onde a temperatura encontra-se a 20 graus Celsius, então 20 graus Celsius, a pressão máxima de vapor é 17,5. Então, se for medida, tá, essa pressão parcial do vapor d'água e ele for igual a 10,5, qual será a umidade relativa deste ambiente? Então, a umidade relativa, ou R, ela vai ser a pressão de vapor medida sobre a pressão de vapor máxima. Então, essa pressão de vapor máxima é a que se encontra na tabela, certo? Então, você vai pegar aí o 10,5. Então, a UR, né, a umidade relativa, ela vai ser 10,5 milímetros de mercúrio dividido por 17,5 dá 0,6, ou seja, 60%. Tranquilo? Resposta letra B. Bom, bem legal essa história do Everest, né? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Eu coloquei os valores da pressão de vapor da água, tanto em Ubatuba como no Everest em ebulição, ou seja, a pressão atmosférica, né, do Everest em Ubatuba. Coloquei também a pressão de vapor em Campos do Jordão. Então, esse valor de pressão de vapor, ele vai permitir que a gente descubra a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, eu sei que 760, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, pelo diagrama, ó, 610, você vem aqui, acha o valor onde a pressão ambiente cruza com a curva de pressão de vapor. Então, nesse ponto, eu vou ter 610 milímetros de mercúrio e vou chegar numa temperatura aqui, que é a temperatura de ebulição em Campos do Jordão, que são 95 graus Celsius. Beleza? Se liga no exercício.